Bom estarmos aqui nessa noite para juntos exaltarmos e bendizermos o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos 8, a partir do versículo 35. Romanos 8, versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Certeza do amor de Deus para conosco. Saber que nada nem ninguém pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que nós possamos a cada dia termos essa convicção de que nós devemos amar o nosso Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância. Que nada nem ninguém vai nos separar desse amor. Esse amor tão grande que se entregou por amor a nós, né? Que se entregou para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, louvá-lo, exaltá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, soberano, supremo. Tu és, ó Deus, o único Deus. Nós te louvamos e te exaltamos, porque sabemos que Tu és o verdadeiro e único Deus. Ó Deus, pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa limpar os nossos corações. Ó Deus, a fim de que possamos nessa noite prestar um louvor a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Um louvor que agrade a Ti, que chegue até a Ti, ó Deus, como um cheiro suave, como uma oferta agradável. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco, pelo privilégio que temos, ó Deus, de podermos estar aqui nessa noite, para juntos, em comunhão com os nossos irmãos, adorarmos e exaltarmos ao Teu nome. Sê conosco, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração. Para ser
nos é suficiente. Ó Deus, para que possamos enfrentar o dia mal. A tua presença, ó Deus, nos é suficiente para que possamos ser direcionados por ti, a viver no centro da tua vontade, a fazer a tua vontade, como nós precisamos. Essa presença maravilhosa nas nossas vidas, em todo o tempo. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que cuida de nós. E nós o adoramos por quem Ele é, porque Ele é soberano e é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
também com seus dízimos e as suas ofertas nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e ela assim, já agradeceu? As bênçãos recebidas? Quantas bênçãos recebidas nas crianças? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do teu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigada, Senhor Jesus, por todas as bênçãos recebidas, mas acima de tudo pela vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Somos poucos, mas precisamos ser fracos. Graça e paz. Amém. Aí. Irmãos, é uma alegria estar com vocês nessa última ceia. Inclusive, queria começar logo pedindo desculpas aos irmãos, porque nós teríamos que estar aqui no domingo passado, né? Mas o presbitério decidiu a ordenação do pastor Josué no domingo e precisava ter no mínimo 2 pastores e 2 presbíteros para poder ordenar. Então foi feita uma comissão, o pastor Walter pediu que eu pregasse e o pastor Walter foi quem fez os juramentos lá para que o irmão Josué pudesse fazer os seus juramentos diante da igreja e pudesse assim ser ordenado. E aí Michel conseguiu transferir, agradeço a Deus, estar com os irmãos. Para mim é muito importante estar com vocês. Amém. E hoje nós vamos refletir justamente o que eu preguei lá na metade, né? Não, se eu tivesse domingo aqui eu não ia pregar esse sermão, mas depois eu achei extremamente importante a gente refletir um pouco em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. A gente vai falar um pouquinho de história. Hoje é uma noite histórica, né? Porque nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Mais uma vez a igreja se reúne. É a ceia que antecede o Natal. É histórico também, porque nós lembramos a morte de Cristo e anunciamos a sua morte até que Ele venha, pois Ele está vivo. 2 Coríntios
Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios não é livro, é carta. É um segunda. 2 Coríntios 5, 20. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, como eu disse, nós estamos fazendo história. Estamos lembrando história. E anunciamos a história do futuro. Porque nós não sabemos quando Jesus virá. Sabemos que Jesus virá outra vez aqui. É a segunda vinda de Cristo. Inclusive, era um dos temas que a gente quer meditar e que eu meditei nas congregações, mas hoje eu queria meditar sobre esse texto aqui de 2 Coríntios 5, 20, que diz: de sorte que somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa a Bíblia aberta, marcadinha aí, que a gente vai ler mais textos aqui. Deus, nós queremos agradecer por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos. Queremos agradecer pelas chuvas que caem na terra, caem em nossa região, uma região seca, onde nós carecemos muito, Senhor, da água. Todo mundo carece, mas nós carecemos muito porque estamos no Nordeste do Brasil. Nós queremos te pedir que o Senhor também derrame chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas, para que as bênçãos espirituais do Senhor, a edificação da tua palavra, o fortalecer da nossa fé, o firmar os nossos passos na jornada que temos, pois somos peregrinos neste mundo, estamos só marchando para a vida eterna. Portanto, que o Senhor cuide de nós, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. No domingo passado, a Igreja Presbiteriana comemora o dia do pastor presbiteriano. E nesta data, é muito comum as igrejas fazerem as homenagens aos pastores, e aproveito para fazer também que poucos dias antes era a esposa do pastor, né? E faz essas homenagens, e nós recebemos essas homenagens. Mas, como disse a Amanda aqui no finalzinho, o mais importante é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Inclusive, o sermão que eu ia pregar com vocês, aqui com vocês, era justamente trabalhando essa temática. E quando os discípulos voltam de pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, eles voltaram bem alegres e contaram tudo a Jesus, né? Nos 70. E aí Jesus diz: olha, se alegrem, mas não se alegrem por isso não. Vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então nós temos que valorizar aquilo que realmente tem valor. E esse texto vai trabalhar um pouco sobre a história dessa questão. Eu vou trazer aspectos históricos dentro desse texto. O irmão Josué, e por que esse sermão surgiu? Quando o pastor pediu que eu pregasse, à noite, eu estava na comissão, isso na noite de sábado, no sermão, eu não tinha sermão. Ele pediu para eu pregar qualquer sermão que eu tivesse, mas eu não senti paz em pregar qualquer sermão que eu tinha no outro dia. De manhã eu fui para a escola dominical, e antes de ir para a escola dominical eu abri o site do Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana, e comecei a ler um pouco sobre o reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor de origem brasileira ordenado no Brasil, certo? Ele era um padre, e antes mesmo de se converter, ele já lia muito a Bíblia, e ele tinha um apelido já entre os católicos, o padre protestante. Por quê? Porque ele gostava da Bíblia, certo? Isso aí vocês, que é mais velho, sabem que não era muito comum, né? Essa ênfase na Bíblia. Hoje a Igreja Católica Carismática faz essa ênfase, mas até a tradicional é só aquelas leituras ali na liturgia, e não tem aquele estímulo, como nós estamos acabando aí no final do ano, de ouvir a Bíblia todinha este ano. Alguns irmãos abraçaram o desafio. E aí, lendo sobre o reverendo José Manuel da Conceição, foi citado então pelo reverendo Alderi, que é um pastor presbiteriano e historiador. Os irmãos vão ter que conviver com o barulho, né? Também não é bom que não tem pressa, agora eu estou na casa, né? Qualquer coisa ele dorme nos bancos dele, está tudo bem. E o reverendo Alderi menciona que no dia 16 de dezembro de
1865, o José Manuel da Conceição foi analisado para ver se ele podia se tornar um pastor. Ele já estava acompanhando os pastores, já havia abandonado a igreja católica, já tinha feito uma carta pedindo para sair do sacerdócio, já tinha sido excomungado, recebeu a excomunhão, né? Já tinha recebido uma carta dizendo a ele que ele era um amaldiçoado porque havia abandonado o sacerdócio, a igreja. E ele foi analisado então por 3 pastores: o reverendo Simon, Ashbel Green Simon, um jovem filho de caçula de 9 irmãos, né? De 9 filhos, então ele era o nome, provavelmente, eu acho que é isso. E ele veio para o Brasil para ser missionário. Veio e pouco tempo depois, ele perdeu a sua esposa, jovem também. E ele veio para cá com 26 anos. Quantos anos as meninas têm atrás? As duas lá? 18. Né? Você tem quantos? Você tem quantos anos? Eduardo, né? Edmundo, o jogador. Mas não era o jogador. Edmundo. Quantos anos? 26? Aí, a idade do Edmundo. Né? Então, foi com essa idade que Simon veio como missionário aqui para o Brasil. E isso foi no dia 16 de dezembro. Igualzinho aconteceu com o Josué, do nosso projeto. E não foi planejado. Até porque, no outro dia, ele pregou um sermão de prova, um sermão para poucos irmãos, e ele pregou no texto de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, né? José Manuel da Conceição. Né? E ele pregou o texto de Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é uma citação de Isaías 61, 1 e 2. E foi um texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga. E na hora que chegou o momento da leitura, todo mundo ficou esperando por ele levantou, e a leitura daquele dia era esta. Ali Jesus começa o seu ministério, ele lê, depois se assenta, e as pessoas ficam esperando que ele fale alguma coisa sobre o texto, e Jesus diz: olha, hoje acabou de se cumprir o que essa palavra estava profetizando acerca de mim. Hoje essa palavra se cumpre. Né? Isaías 750 anos mais ou menos antes de Cristo, diz esse texto, e esse texto não falava de Isaías, mas falava do Messias. E Jesus diz: eu sou o Messias, e ali ele começa o ministério dele de pregar o Evangelho. Bom, no dia 17, então, de dezembro deste ano, Josué também pregou lá na igreja Betânia, na escola dominical. Não foi nesse texto, mas pregou. Quando chegou a noite, nós fomos participar então da ordenação. Final da tarde, culto da Betânia, 6 horas da tarde. O reverendo José Manuel da Conceição foi ordenado no dia 17 de dezembro de 1865, numa tarde de domingo. Parece algo que é tudo coincidência, mas vejam que eu fiz uma pesquisa, e eu preciso ainda confirmar no meio dessa pesquisa, mas sabe quantos domingos existiram de 1000 domingos, dia 17 de dezembro, de 1800 para cá, do ano de 1800 para cá, só existiram 25 domingos que caíram no dia 17 de dezembro, num dia de domingo. E agora, naquele dia, estaria sendo ordenado o reverendo Josué. Talvez você me pergunte: e o que é que tem a ver isso com Santa Ceia e Comunhão? Tem, meus irmãos, que Deus tem chamado pessoas. E Deus tem chamado pessoas para fazer história. Deus tem chamado pessoas para fazer história. Talvez nós olhemos um grupo tão pequeno assim, né? E até fiquei um pouco... Trabalhei no meu coração para não ficar triste. Esses dias foi ter uma reunião aí, e aí não deu certo a reunião, e por fim a reunião ia existir entre eu, um casal e uma criança. E aí uma das pessoas desse casal disse assim: é melhor a gente adiar, porque só 3 pessoas
fica sem graça. É diferente do que é a igreja. A igreja, ela pode ter multidões, mas pode ter só 2 ou 3 reunidos. E Jesus, inclusive, falou sobre isso. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele vai estar em nosso meio. Estarei no meio de vós. Então, nós como igreja, precisamos nos alegrar dessa promessa, de que nós temos aqui uma quantidade muito maior. Eu fiz uma quantidade de cálices e a Ana disse, é bom fazer mais, vai que tem mais pessoas, né? Então, é um número pequeno. Vamos contar. 1, 2, 3. Vamos deixar de contar eles por último. Contar adultos aqui primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas. Jesus chamou quantos para atormentar o mundo? 12. Sendo que um traiu, ficaram 11. E nós vamos ver que a igreja é enorme, meus irmãos, espalhados sobre a face da terra. Nós não fazemos parte só desse grupo de 17. Vocês fazem parte da igreja de Lapão, que tem aí mais de 300 membros. Mas a igreja de Lapão faz parte do presbitério, que tem uma quantidade muito maior de crentes de uma denominação, que tem um sínodo, que reúne vários presbitérios, e que tem um Supremo Concílio que reúne a igreja no país inteiro, que vai desde um lugar pequeno como aqui, ou no Ida, ou lugares extremamente grandes e muitas igrejas. Mas essa não é a igreja de Cristo. Dentro desta igreja, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, existem crentes, mas existem crentes na Assembleia, na Batista, na Congregacional, e aí, olha, são muitas as denominações cristãs sérias, compromissadas com a palavra, onde a nossa família é extremamente grande hoje, fora aqueles que já morreram, e aí é maior ainda o número da família. Mas nós não sabemos quando Cristo vai voltar, então nós temos que entender que a família ainda vai crescer muito mais. É a mesma família, e todos viveremos como uma só família na eternidade. Os salvos, comprados, nós que não éramos povo de Deus, mas Deus nos tornou o seu povo, um povo que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo na vida de Josué era história, mas era história também o pregante daquela igreja. Como era história também o pastor Valdenor fazendo aquele juramento, mas os outros presbíteros que estavam lá impondo as mãos, como os outros presbíteros que foram lá e eram da própria Betânia e de outras igrejas que foram na frente e impor as mãos, mas também os crentes que assistiram aquela ordenação, mas também o presbitério que se reuniu na sexta e no sábado, onde tratou-se vários assuntos, inclusive da ordenação de Josué. E a igreja, ela caminha assim, fazendo história. Por isso um historiador, como o reverendo Alperi de Matos, que é o historiador oficial da igreja presbiteriana, pode escrever que no dia 17 de dezembro de 1865, o reverendo José Manuel da Conceição foi ordenado, Josué também, e nós podemos hoje entender que a igreja presbiteriana tem 164 anos pregando o evangelho aqui no nosso país, e a mensagem da igreja presbiteriana do Brasil é a mensagem bíblica que foi pregada pelo fundador da igreja presbiteriana do Brasil aqui na nossa pátria, um americano que veio pregar o evangelho, perdeu a sua mulher, morreu aqui, foi sepultado aqui. Este homem pregava esta mensagem, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É a mensagem da reconciliação que a igreja possui. É uma mensagem que anuncia a salvação, anuncia esta reconciliação, mas aqueles que não abraçarem essa mensagem e rejeitarem essa mensagem, não serão reconciliados com Cristo. E se não são reconciliados com Deus, não terão a vida eterna. Mas nós cumprimos a nossa missão. Eu queria que você pensasse muito bem nisso, que você é alguém que está fazendo história aqui em Patos. Que história? A história do seu nome? Não.
É a história da nossa denominação? Não. A nossa principal história é que aqui ninguém poderá dizer, se você testemunhar, se você pregar a mensagem da reconciliação, se você for fiel a esta mensagem, você vai estar como uma atalaia que não tem sobre os seus ombros a responsabilidade de que pessoas foram para o inferno porque você não pregou o Evangelho, porque você não viveu o Evangelho, porque você não professou a sua fé. Nós somos atalaias. E o que era o atalaia? Alguém que subia numa torre, era como se fosse um militar, subia numa torre e ficava com a corneta lá, esperando, vigiando, para ver se vinha o inimigo. Quando o inimigo vinha, de longe ele avistava, ele tocava a trombeta e gritava: olha, o inimigo se aproxima. As pessoas então pegavam as armas, as pessoas fugiam, alguns, né? As mulheres, crianças e idosos se protegiam, e os guerreiros iam para a guerra para proteger a cidade. Agora a Bíblia diz que todo aquele que sendo atalaia, ficasse dormindo, e o inimigo viesse, e então chegasse, entrasse na cidade e matasse as pessoas, o sangue daquelas pessoas seria cobrado do atalaia. Mas se o atalaia avisasse que vinha o inimigo, então ele estaria limpo do sangue daqueles que morreram, porque não ouviram o aviso de que o inimigo vinha. Meus irmãos, nós somos pregadores do Evangelho. E os pregadores do Evangelho têm que ser como atalaias. Eles têm que anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, sabendo que muitos vão aceitar, mas outros tantos não vão aceitar. Não cabe a nós converter ninguém. O que nos cabe é anunciar, porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Por isso, o nosso irmão Simon, ele pregou na ordenação do nosso irmão José Manuel da Conceição. Ele pregou esta mensagem dizendo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós, por nosso intermédio. Então vejam que nós, como crentes, entendemos que nós, apesar de sermos pecadores, apesar de termos limitações, apesar de cometermos erros, apesar de até o sermão está aqui no esboço, escrito, na hora que você vai pregar, às vezes você erra, você não diz o que está escrito, ou você demora o que está escrito, não diz outra coisa, o que tem que dizer. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo faz com que a mensagem seja eficaz, suficiente na vida dos verdadeiros crentes, e nós, é por meio de nós, por meio dos pastores, por meio dos presbíteros, por meio dos diáconos e por meio dos crentes, porque todo crente exerce o seu sacerdócio universal. Não era só o reverendo José Manuel da Conceição que é sacerdote, não é só Simon, não é só Bíblia, eu ou Michel. Não, todos nós somos sacerdotes. Nós podemos orar, interceder por pessoas, podemos ler a Bíblia e dizer: essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não ficar inventando moda, mas a palavra está aqui, ó. A palavra diz que todos os homens se arrependam, que os homens abandonem os seus pecados, que os homens se santifiquem, se purifiquem, que os homens não sejam escravos dos vícios. Claro, a mensagem bíblica que você lê na sua Bíblia, você pode passar para frente. Então, diante dessa realidade, eu queria que vocês meditassem comigo um pouco sobre o tema por intermédio de nós. Por intermédio de nós. Em primeiro lugar, por intermédio de nós, porque Deus é a origem de tudo. Então, é só por nosso intermédio. Nós só apontamos para quem é a origem de tudo. Isso está onde? No verso 18. No verso 18 diz assim: ora, no capítulo 5, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, tudo que acontece aqui na ceia é só por intermédio. Nós organizávamos aqui, e foi se envolvendo mais pessoas, aí começou a organizar a mesa, não sei se tiver ideia, aí outro já pegou, um já dá ideia, um já bota um alfinete, e aí vai. E é só por intermédio de nós. E já vamos cá, os irmãos, é por intermédio dele. Eu estou pregando aqui, é por intermédio. Quem fala, quem edifica, quem fortalece a sua igreja, é o próprio Deus. Então, que nós nunca nos esqueçamos que não somos a origem de nada. Muitas vezes nós, como crentes, ficamos meio prepotentes, orgulhosos, né? Porque a gente acha que somos alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que nós somos só instrumentos, uns vasos que foram tornados vasos de honra, mas nós éramos vasos de desonra.
mas fomos tornados vasos de honra. O que é vaso de honra? É um vaso de barro. Qualquer vaso de barro. Imagine qualquer pote aí da sua vida. Se você botou água, em vez de botar xixi, ele já virou um vaso de honra. E o outro de desonra. Se você botar cocô dentro de um vaso, lá de um pote, e você botar 1 quilo de ouro dentro do outro, veja que um vaso de barro, vale quanto? Vale 1 quilo de ouro, e o outro não vale nada. O vaso em si, ele só é importante por causa do conteúdo. E o conteúdo que nós temos é o Espírito de Deus que habita em nós, nos transformou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos fez filhos de Deus. Então, o próprio Deus, como o próprio texto diz, olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui no verbo grego lá, esse verbo está numa voz ativa, significa que aquele que reconciliou nós com ele foi o próprio Deus e não dependia de nada em nós, foi ele que foi ativamente. O que é uma voz ativa? Olha, todo verbo significa uma ação, né? Então, andar é uma ação. Mas a voz ativa significa uma ação onde eu quero andar. E eu vou andar porque eu quero. Então, eu ando porque eu tenho vontade de andar. Então, Deus, quando reconciliou consigo o mundo, Ele reconciliou, porque tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou e nos concedeu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque quem é que foi ofendido pelo pecado do homem? Deus. E quem é que veio buscar o pecador? Deus. Quem fez um plano para salvar o pecador que ofendeu a Deus? O próprio Deus. Deus faz um plano de salvação que vem salvar o pecador. Quem pode salvar de fato o pecador e fazer com que o pecador se arrependa e seja convencido do pecado, da justiça e do juízo? Deus. Ora, tudo vem de Deus. Se nós somos herdeiros da fé, é justamente porque homens foram chamados ao ministério da reconciliação. Mas antes de ser concedido esse ministério da reconciliação a Michel, Deus reconcilia Michel com Deus. Antes de Deus ter me dado o ministério da reconciliação, Ele me reconciliou. É assim que funciona. Primeiro Deus converte o pecador e depois Ele diz, agora você tem uma missão. Você foi convertido sem precisar fazer nada. Eu fiz por você. Agora você vai fazer algo que eu quero. Não para você ser salvo, mas porque você é meu filho, porque eu te amo, porque você agora vai ser um fuxiqueiro. Você vai contar para todo mundo o que eu fiz por você. Você agora vai testemunhar daquilo que eu fiz por você. Eu salvei você, eu reconciliei você comigo, porque se eu não reconciliasse você comigo, você ia para o inferno, mas eu, na minha bondade, no meu amor, na minha misericórdia, lhe reconciliei comigo. Você agora vai para o céu, você vai ter a vida eterna, você não vai morrer eternamente, você agora é meu filho, você é filho da promessa, e agora você conta isso para outras pessoas. Então, o ministério da reconciliação, primeiro começa Deus nos reconciliando, porque Deus é a origem de tudo. Em segundo lugar, por intermédio de nós anunciamos a palavra da reconciliação, está no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A primeira palavra da reconciliação que vem de Deus é o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que no Antigo Testamento é anunciado. Toda a palavra de Deus no Antigo Testamento visa anunciar a vida do Messias, mostrar que os homens são pecadores, que carecem de se arrepender, que não há salvação sem Cristo, sem o Messias. Depois Jesus vem e ele é a palavra, o Verbo encarnado. Isso está lá no Evangelho de João, né? E o Logos, então se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus. E depois que ele foi assunto aos céus, ele nos concede a palavra da pregação. Uma igreja fiel, crentes fiéis, eles vão anunciar a palavra da reconciliação. A religião cristã
Muitos têm caído em pecado justamente porque eles têm inventado fantasias acerca do Evangelho. Mas nós não inventamos, nós pregamos o Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho. Nós não precisamos criar uma nova interpretação do Evangelho. O Evangelho já é explícito para nós. Deus nos reconciliou com Ele por meio do Seu Filho, entregando o Seu Filho para morrer em nosso lugar, e Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e voltará para buscar a sua igreja quando chegar o dia do fim. Enquanto esse dia não chega, a igreja anuncia a palavra da reconciliação. Não é por lógica, não é por partido político, não é por governo, não é por nada disso, não é por filosofia, não é por inteligência. Nós não fazemos isso por causa das artes, não. Nós anunciamos a palavra da reconciliação, que para muitos é loucura, mas para nós, segundo a própria palavra, poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Deus nos reconciliou. O anúncio de que Jesus morreu por nós para nos salvar e ressuscitou e está vivo. Então nós, como crentes, temos essa palavra da reconciliação em nossas vidas. Por isso você pode ser lido como uma carta, até quando você não abre a boca. Todas as vezes que você testemunha, ou bem ou mal, você vai sim testemunhar. Às vezes, quando você erra e você é humilde, certo? E entende que você errou, e você vai lá e pede perdão, como o presbítero Wilton Souza anunciou isso ontem na pregação. Se vocês quiserem ouvir o sermão dele que estava gravado, o reverendo Wilton disse que quando era adolescentezinho, jovem, estava jogando futebol, brigou lá com um cara no jogo de futebol, pegou uma pedra, arrumou na cabeça do rapaz e saiu correndo, e depois ficou amedrontado, porque o cara era um caba grande, né? E ficou com medo dele pegar e levar uma surra. No dia que ele foi dar a profissão de fé dele, o reverendo Arnaldo, o conselho, perguntou a ele: tem alguma coisa que impeça você ser batizado e professar sua fé? Eu não sei se ele é batizado em infância, professar a fé. E aí ele disse também, era o quê? O cara. E agora, antes de professar a fé, ele teve que ir buscar o cara e pedir perdão ao cara morrendo de medo. Mas ele foi lá e disse: só me perdoa. Quantas e quantas vezes Deus é glorificado, não quando erramos, mas é quando nós reconhecemos o erro e pedimos perdão ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos pais, aos nossos filhos, porque os pais também erram. E às vezes a gente tem que chegar para os nossos filhos: olha, filho, eu errei, me desculpe, me perdoe, eu também fiz algo errado, porque nós somos pecadores. Então Deus reconcilia consigo o mundo justamente pela pregação da palavra, e a pregação da palavra é lida em nossas vidas, até quando nós erramos e vacilamos. Você está colando na prova do colégio, já formou, né? Aí agora tem os Enem na vida, né? E a faculdade, está colando lá, não devia colar como crente, mas está colando, e alguém diz assim: diz que é crente, e ainda cola. E aí o Espírito Santo me entristece, e você diz: eu tenho que estudar mais, estou escandalizando, sujando o nome de Jesus Cristo, né? E aí você se esforça para estudar mais, e aí a pessoa vai ver se você estuda mais, né? Você vai ter uma nota melhor na próxima prova sem colar, e aí a pessoa vai dizer: olha, a pessoa deixou de colar. Então, ou até a pessoa assume a culpa e diz: não, eu colei realmente, né? Então a gente precisa assumir a culpa, e muitas vezes quando nós fugimos da culpa, o que nós trazemos para nós é mais abismos, mais consequências. Em terceiro e último lugar, por intermédio de nós, somos embaixadores de Cristo e rogamos: reconciliados. É uma mensagem tão simples. É você dizer para a pessoa que Jesus morreu em seu lugar por causa dos pecados dela, como morreu pelos seus pecados. E o Evangelho é isso, essa boa notícia, essa boa nova. E a única coisa que Deus quer é que nós nos rendamos a esta boa notícia. Como é que a gente recebe uma boa notícia e a gente não se alegra com ela? Ainda mais que é uma notícia de salvação. Qualquer pessoa se alegraria se você recebesse uma notícia assim: ó, teu filho, tu não joga na Mega Sena. Vamos falar que eu creio, né? Tu não joga na Mega Sena, mas teu filho está desviado, jogou na Mega Sena e ganhou sozinho 200 milhões. Eu garanto que todo mundo ia se alegrar. Mesmo sendo um jogo. A gente ia dizer: eu não jogo, mas meu filho é um milionário, né? Alguma
regalia da mesa do filho milionário. Ora, nós nos alegramos quando uma criança nasce. Nós nos alegramos quando o time da gente ganha. Nós nos alegramos quando a chuva chega. Nós nos alegramos quando temos lavoura. Nós nos alegramos quando ia ter um acidente e Deus livrou a gente do acidente, ou alguém da nossa família, né? Olha, a pessoa quase morreu, mas está viva, graças a Deus, nos alegramos. Nos alegramos quando vemos alguém que passa muito tempo sem ver. Ora, como é que nós não vamos nos alegrar, sabendo que a mensagem é que nós iríamos para o inferno? E a notícia agora é que existe um jeito de não irmos para o inferno. E esse jeito é só aceitar de bom grado aquilo que foi feito para nós não entrarmos no inferno. É só aceitar o presente que foi dado de graça. Não precisa comprar, não precisa pagar, não precisa fazer nada para desfrutar disso. Só precisa desfrutar. Só desfrutar da promessa, da oportunidade. Não precisa fazer mais nada. Tem que cortar cabelo, tem que não. Você tem que desfrutar. Desfrutar daquilo que é dado de graça. De graça. E quem recusa algo de graça é um ingrato. Um presente tão grandioso como este. Então vejam que nós somos embaixadores. O que é que o embaixador do Brasil faz lá nos Estados Unidos? Ele fala em nome do Brasil lá dentro dos Estados Unidos. O que é que o embaixador faz do Brasil lá na Alemanha? Ele fala em nome do Brasil lá na Alemanha. O que é que o embaixador do Brasil fala na ONU? Ele, quando fala na ONU, ele está falando em nome do Brasil. E você e eu falamos em nome de quem? Nós somos embaixadores de Cristo. Isso está no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ó, Deus, Ele exorta vocês por intermédio de nós. Então o que é que nós fazemos? Nós, em nome de Jesus Cristo, ou seja, no nome daquele que somos embaixadores, pois vos pedimos, rogar. Não é aquela mensagem, sou miserável, não. Eu te suplico, eu rogo a você, se reconcilie com Deus. Não perca a oportunidade de viver a vida eterna. Não faça isso. Veja que é uma mensagem de reconciliação. Não é uma mensagem para expulsar ninguém. Não é uma mensagem para botar ninguém para sair correndo. Não é uma mensagem para dizer assim, agora está todo mundo frito. Não. É uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem de paz. Se a pessoa não aceita, aí é uma responsabilidade de cada um. Mas a nossa mensagem é de reconciliação. E qual é a mensagem? Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Essa é a mensagem. Jesus não tinha pecado, mas Deus fez Jesus pecado por causa de mim, por causa de você. E aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem da reconciliação. Você diante de Deus pode ser tratado como alguém que não tem pecado, porque Cristo morreu por todos os seus e os meus pecados, os do passado, os de hoje e os de amanhã. Por isso, a gente não está autorizado para sair pecando igual a doido. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que entende essa mensagem de reconciliação, ele sente vergonha de pecar contra Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. A gente fica de cara vermelha quando a gente peca e vê que, em vez de fazer o que é certo, a gente está fazendo o que é errado. Eu queria concluir dizendo que quando no domingo de manhã eu estava na igreja de Lapão, foi cantado um cântico pelo pastor Roberto, Jéssica, Ju, que é o cântico Não Pare, né? E esse cântico tem uma estrofe que diz assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E esse cântico, depois que eu saí do pastorado, passei 9 anos fora, depois que eu voltei, toda vez que canto esse canto, é uma lança sendo enfiada no meu coração. Dói. E nessa escola musical eu chorava.
E já chorei muitas vezes ouvindo essa música. Nessa estrofe, quem mandou você largar as redes? Isso aqui aponta para os discípulos. Lembra que Jesus começa chamando os apóstolos e ele está lá pescando e ele diz: olha, larga essas redes aí, que eu vou ensinar vocês agora a serem pescadores de homens. É a mensagem da reconciliação. E aí Pedro, depois que Jesus morre e tudo, ele trai e ele volta para pescar o que? Peixe. E ainda influencia os outros. Ele largou as redes. Que redes? Ele voltou a pescar. Mas ele largou as redes do Evangelho. Porque o ministério dele era superior ao de pescador naquele momento. Era justamente um ministério que, quando começou lá, ele ia fazendo história. E essa história chegaria até aqui em Patos e em todo o mundo, até a volta de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho. E eu chorava naquela escola dominical. Chorava. E é incrível que esse canto não só tem estrofe, mas eu nunca entendia, mas não aceitava e não vivia. A próxima estrofe que diz assim: colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Em vez de eu ficar chorando, porque eu abandonei durante 9 anos as redes, eu tenho que me alegrar, porque o Senhor, como foi fazer com Pedrão, Jesus foi lá e disse: olha, volta para o ministério. E essa palavra de reconciliação acontece também com muito crente que está desviado. Quantas vezes Deus vai lá e usa pessoas na pregação da palavra para trazer pessoas desviadas para voltar o aprisco, voltar de novo para a família da fé. E eu, daquela manhã, do dia 17 de dezembro de 2023, foi feita história na minha vida. Eu disse: Senhor, eu agradeço pelo teu perdão, porque eu ainda estava com aquela história de não me perdoar. O que eu espero fazer para que Deus me perdoe? Eu achei que eu já tinha superado isso, mas não tinha superado. Eu ainda estava achando que eu não merecia o perdão de Deus, porque eu passei 9 anos deixando as redes de lado. E aí, quando eu ouvi essa estrofe, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que ele te entregou. Estou vivo, estou firme pela graça, estou reconciliado há anos. Sou da igreja da Pão, estou mais de 5 anos. Que eu voltei para a igreja tem muito mais do que talvez 13 ou 14 anos já. Não foi uma coisa de ontem, não. E eu ainda estou com essa besteira. E aí eu enxuguei as lágrimas com o meu dedão lá na igreja. Aí não estava dando conta, peguei a gola da camisa, puxei aqui, enxuguei as lágrimas e disse: eu não vou chorar mais por isso. Mas o Senhor não seca os nossos olhos, porque o Senhor não quer nos tornar insensíveis. Por esse motivo, eu tomei a posse da bênção. Mas, lendo o texto lá do reverendo Alderi, sobre o reverendo José Manuel Conceição, eu chorei novamente, mas por outro motivo. Eu queria ler um texto para a gente concluir. Tenha um pouquinho de paciência. Está chovendo lá fora, não é bom você se molhar. O reverendo Conceição exerceu o seu ministério de maneira sacrificial e abnegada. Escuta aí. Seu método era ir de vila em vila e de casa em casa, pregando, lendo e expondo a Bíblia. Inclusive ele continuou solteiro, ele não casou. Era o José Manuel Conceição, aquele que era padre. Se tornou um evangelista, indo de casa em casa, de vila em vila. Vivia como um nômade, não tinha lugar fixo para morar, pregando em toda parte e experimentando toda sorte de privações que lhe prejudicaram a saúde, porque quem dorme no relento, quem caminha de um canto para outro, acaba adoecendo. Passava a noite em qualquer lugar que lhe oferecessem
E em sinal de reconhecimento, servia de enfermeiro, se tivesse algum doente ali naquele local. E algum doente, ele prestava pequenos serviços também naquela casa, como varrer e lavar. Você dava um lugarzinho ali para ele dormir, ele varria a casa, ele lavava alguma coisa e pregava o Evangelho. Alimentava-se de maneira frugal, e o seu único vestuário era o que lhe cobria o corpo, só tinha uma roupa. Hoje a gente diria um porco, eu diria um homem que estava vivendo na pobreza, pregando a mensagem da reconciliação. Nas longas peregrinações, ocupava as horas vagas, escrevendo a um lápis sermões, traduzindo artigos e fazendo anotações curiosas sobre tudo o que observava. Quando se demorava por algum tempo em algum local, onde podia dispor de comodidade, um lugarzinho melhor, um refrigério que Deus dava às vezes, passava limpo os seus sermões, hinos, notas e traduções, empregando em tudo muito método, clareza e bela caligrafia. Todos esses papéis ele levava consigo embrulhados em um pano. Não tinha nem alforje. Embrulhados em um pano, até poder dar-lhes o destino apropriado. Enviando uns aos amigos, os desses sermões e artigos, e outros à redação da imprensa evangélica. Tinha uma presença nobre e atraente, voz harmoniosa, grande eloquência e pureza de vida. O pouco que possuía, dava aos pobres. Aparece esse texto, fala do primeiro pastor presbiteriano do Brasil. E é no dia do pastor presbiteriano dele, da ordenação dele, que a gente vai homenagear. E a gente ganha presente das igrejas, e homens, até as mulheres. Acabam ganhando homem, porque a mulher é pastor. Mas quando a gente vê um texto desse, a gente devia se envergonhar. Esse texto me envergonha. Por isso eu chorei na Betânia e estou chorando aqui de novo. Não é porque a gente tem que viver igual a ele, mas veja que ele estava mais próximo de Cristo do que ele, porque Jesus era assim que ele andava também. Meus irmãos, ele foi para os Estados Unidos quando ele foi ordenado pastor, e pastor pastoreando quase um ano numa igreja de portugueses lá nos Estados Unidos. Se fosse com a cabeça que a gente tem hoje, a gente ia dizer o quê? Não, Deus está me chamando para ficar aqui. Um país bom, um país bonito. Esse homem passa 10 meses pastoreando uma igreja de portugueses e volta de novo para o Brasil. E ia peregrinando quando caiu na beira da estrada. Pegaram ele, levaram para o quartel, na enfermaria lá, recuperaram as forças dele, e ele deitado, ele disse assim: me deixem só, eu quero ficar com meu Salvador. Eles deixaram ele na enfermaria e ele morreu. No outro dia ia ser enterrado com muita gente, até que descobriram que era um pastor presbiteriano. Na lápide dele, no cemitério, 2 versículos. O primeiro deles, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. O segundo texto, me alegro nos sofrimentos por seu corpo, que é a igreja, Colossenses 1:24. Este é o DNA da igreja presbiteriana do Brasil. E tudo que nós fazemos diferente é desvio.
porque nós trazemos nos lábios a mensagem da reconciliação. Ninguém precisa fazer voto de pobreza, mas não pode perder essa cidade. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar a ceia do Senhor, justamente porque se José Manuel da Conceição e Simon, e os dois estão sepultados, depois que ele foi sepultado no cemitério católico, quando souberam, foram excomungaram quem sepultou ele lá. 3 anos depois foi tirado os ossos dele e levado para ser sepultado junto do lado do corpo do reverendo Ashbel Green Simon, que foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos aqui para fazer história. Se você chegou aqui nessa noite, a tendência nossa, na religiosidade, é ficar impaciente. Está demorando. Quero ir para casa, está escutando. Gente, lembra do texto aqui? A gente está aqui para fazer história. E a história que nós fazemos é trazer em nossas vidas e em nossos lábios a mensagem da reconciliação. E a mensagem da reconciliação é essa. O Senhor Jesus Cristo, quando se reuniu com seus discípulos, antes de ser preso, condenado e morto, posso usar um pão desse? Esse aqui não é. O Senhor Jesus Cristo toma o pão e toma no cálice. E ele parte o pão, não um pão semelhante a esse, era como se fosse um biscoito, ácido, sem fermento. E ele parte o pão para que os discípulos entendessem que o seu corpo ia ser rasgado, moído, ferido, machucado, para que ele reconciliasse as nossas vidas com Deus. É o corpo de Cristo que vai passar pela morte, para que você e eu não passemos pela morte eterna. De igual forma, o Senhor Jesus Cristo toma do cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. O sangue de Cristo foi derramado. A pessoa pode viver sem um braço, sem um olho, até seus dois, sem uma orelha, sem uma perna, sem um rim. A pessoa não vive sem o sangue. Quando alguém derrama o seu sangue, ele morre. Quando você chega no hospital e você se cortou, teve um acidente, a primeira coisa que se analisa é isso. É se você está tendo hemorragia. E tem que ser prioritário, sabe por quê? Porque quem derrama o seu sangue morre. Às vezes não dá para recuperar mais. Às vezes os órgãos estão perfeitos, mas se o sangue não irriga o cérebro, não irriga, não corre, você morre. E Jesus derramou o seu sangue justamente para que ele morresse a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Então, nós temos essa mensagem de reconciliação. Pare e pense. O que é que você tem feito na sua vida? Pare e pense. Independente da idade, desde Elisa Novinha até até o mais idoso aqui, que sou eu. Não? Não. Nossa irmã. Eu tenho 56. Tem alguém? A irmã tem quantos? Quantos anos a irmã tem? Quantos anos? 83? E 2? E 2. Tem alguém da minha idade? Ou mais velho que eu? 57. Tá grande, mas pouca coisa, eu pego você. Aqui quando tiver. Mas não vai ficar parado, você vai correndo. Então veja, irmãos, o que é que você tem feito na sua vida? Você não vê o que é tudo. Não existe acasos. Da mesma forma que não existiu acaso a ordenação de Josué sendo no dia 17. Foi um projeto do presbitério, não, porque como é que ia saber que ia ser justamente, e nem ele sabia de todos esses detalhes. Paulo ordenou mesmo, tipo assim, porque nem eu também, eu sou pastor presbiteriano há quantos anos, não sabia desses detalhes. Você sabia desses detalhes? Eu já vi muita gente, e eu até acreditava, que o dia do pastor presbiteriano era o dia do nascimento de José Manuel da Conceição, nunca foi, é da ordenação dele. Então vejam, não existe acaso, você está aqui para fazer história, e para fazer parte de uma grande história, e de uma bela e linda história.
E a linda história é essa, você dizer assim, eu creio que Jesus morreu em meu lugar para que eu tivesse os meus pecados perdoados. E agora eu creio que Ele ressuscitou de dentre os mortos e que prometeu vir me buscar para eu viver com Ele como a sua igreja, como a sua noiva. Viver com Ele como sendo este filho reconciliado com Deus. Porque um dia eu ouvi um carequinha pregando o Evangelho, a mensagem da reconciliação. Mas um dia eu ouvi Michel, um dia eu ouvi meu vizinho, um dia eu ouvi o pastor na televisão, um dia eu vi o texto. Josué, inclusive, Josué é um jovem, que era membro da igreja Betânia, né? Ele disse, alguém perguntou a ele, você lembra da sua conversão? Ele disse, lembro. Meu pai sempre estimulou minha mãe que eu lesse a Bíblia, mas eu estava frio na fé, desviado. Mas eu li a Bíblia mesmo assim, e eu li a história de Estevão. E eu disse, eu quero ser uma pessoa piedosa como Estevão. Deus salva pessoas como lhe apraz. E é essa mensagem que nós temos. Jesus tomando pão, parte o pão e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós. Jesus toma o cálice e diz, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de quem? De Jesus. Lindo nome. Em hebraico é Yeshua. Yeshua. Mas para nós é Jesus, é a tradução. Né? Que é Josué. Mesmo nome de Josué. Né? E era um nome comum. Muitos tinham. Como Josué. O ordenado e o outro está no livro da Bíblia e tantos outros que se chamavam Josué, Jesus e Yeshua. Mas Jesus é o Messias. E eu convido você que já foi batizado, professo, que você venha ceiar conosco e anunciarmos assim a morte e a ressurreição de Jesus. Amém. Geraldo. Irmão Nilton, vem aqui distribuir também a ceia. Quem distribui a ceia na igreja presbiteriana são os presbíteros. Mas o pastor tem a autoridade de chamar qualquer homem da comunidade para distribuir os elementos. Convido a todos os irmãos. Comam o pão e bebam o cálice. Jesus, nós, enquanto os irmãos distribuem esses elementos, nós queremos orar agradecendo a dádiva que temos de podermos participar da ceia do Senhor. Mas essa ceia não nos salva, porque o que nos salva foi aquilo que foi realizado por nosso Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. Um corpo real, humano, 100% homem, e um corpo divino, 100% Deus. Duas naturezas, a humana e a divina, em uma só pessoa. Aquele que representou Deus entre nós e aquele que representa cada um de nós diante de Deus. Bendito seja o Senhor por tamanha graça e misericórdia para conosco. Nós te louvamos e bendizemos, ó nosso Salvador. A ti toda a honra e glória. Vem nos buscar, porque queremos morar contigo eternamente. Pai, ouve a nossa oração. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Isso, Senhor Jesus, naquela noite, este é o meu corpo, que é dado por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Disse o Senhor, esse é o meu corpo, que é dado por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Como naquele dia, nós como igreja temos feito isso. E depois que nós partirmos, a igreja continuará a fazer isso, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é meu corpo que é dado por vós, disse o Senhor. Comei dele todos. Disse o Senhor, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, obedecendo à vontade do Senhor e o mandamento do Senhor, bebei dele todos.
tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Michel. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, chuva boa, né? Eu queria aqui registrar a presença de uma visitante que Bia pode nos apresentar. Meu nome?